Vamos ler então João capítulo 15, verso 1 ao 7. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Vamos ler junto o verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar nesta noite, com a ajuda, com a graça de Deus, sobre o tema chamados para um propósito. Quantos nesta noite crê que você foi chamado por Deus? Todos nós, né? Nós temos certeza que fomos chamados, porque nenhuma condição própria teríamos de estarmos aqui, se não fosse nenhuma condição própria teríamos de estar aqui se não fosse pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque nós, por nós mesmos, desejamos por natureza as coisas desse mundo. Todo bom desejo vem de Deus. Todo bom sentimento vem de Deus. Então, quando você sente o desejo de ser o melhor cristão, é Deus em você desejando. É como a mãe, quando está grávida, a mulher grávida, ela sente desejo por algum tipo de alimento, não é ela desejando, porque todas que já tiveram essa experiência, sabem que não é um desejo normal, não é um desejo comum, é algo diferente. E aquilo é o desejo, é o sentimento, é o clamor daquele corpinho que está sendo gerado. E ele manifesta as suas necessidades. E a mãe sente. E Deus, Ele põe o sentimento dentro de nós para que nós deseje aquilo que precisamos. Mas precisamos também dar ouvidos a esse sentimento e então Deus vai operar. Porque tanto querer como efetuar é de Deus. Amém? E nós, nesse tema, chamados para um propósito, nós olhamos para a nossa vida, para quem nós éramos. No meu caso, já nasci num lar cristão, mas eu fico a olhar muitas vezes, se Deus não tivesse cruzado o caminho do meu pai, e não tivesse cruzado também o meu caminho quando adolescente, porque houve um momento onde Deus me tomou por dentro para uma decisão por Cristo. Se eu fico a pensar, se não houvesse acontecido essas coisas, onde estaria eu hoje? Você onde estaria hoje? Muitos, quem sabe, nem estariam mais sobre a face da terra, teriam sido consumidos por algum tipo de vício, brigas, tantas situações que poderiam ter acontecido, mas aqui estamos porque Deus nos chamou, e não chamou nós para sermos somente espectadores, não chamou nós para sermos números, mas chamou nós para sermos realmente a expressão do seu poder, a continuidade do seu evangelho. Uma vez eu falei no rádio
sobre um tema, a continuação do livro de Atos. O livro de Atos, você sabe, a palavra Atos quer dizer feitos. Então, Atos dos Apóstolos é feitos dos apóstolos. O profeta diz que o título correto para o nome do livro seria Feitos do Espírito Santo através dos apóstolos. E ali no livro de Atos está um pequeno resumo do que o Espírito Santo fez através da igreja primitiva. Mas a igreja de Cristo não morreu, a igreja de Cristo não acabou. Em todas as eras, por todos os tempos, Deus sempre teve um número de pessoas que manteve sua fé inadulterada em sua palavra, em seus princípios. E esses foram os que deram continuidade ao livro de Atos. Porque se o livro tivesse continuado a ser escrito, hoje estaria nas páginas desse livro já muitos feitos de Deus através de você, acontecimentos do Espírito Santo através de você, porque nós estamos dando continuidade aos feitos do Espírito Santo através da igreja de hoje. Então nós fomos chamados por um propósito, nós não fomos ou não estamos aqui por uma casualidade. Nós não estamos aqui por um acaso. Na verdade, nós já estávamos em Deus, antes mesmo que o mundo fosse feito, viesse à existência. Você pode dizer, mas como eu estava em Deus e não me lembro de nada? Se uma mãe, por exemplo, estiver olhando algumas fotos, um álbum de um passeio, e o filho olha e diz, eu gostaria de ir também aonde a senhora foi. E quem sabe essa foto fosse no tempo da sua gravidez, ela diria, você esteve já lá. Sim, você esteve comigo, mas eu não me lembro. Não, nós não lembramos quando estávamos no ventre da mãe, mas nós estivemos ali. Nós também não lembramos do tempo que estávamos com Deus, mas nós estávamos lá antes mesmo que o mundo fosse formado. Você vê que, quando Jó estava passando pela sua luta, pelos seus momentos difíceis, houve um momento, vamos dizer assim, de fraqueza de Jó, quando ele disse, oxalá Deus me desse a oportunidade de ter uma audiência com Ele, e eu perguntaria e Deus me responderia. Eu iria, vamos dizer, perguntar a Ele sobre essa situação, o porquê. Quem é o homem para querer indagar a Deus? Tudo que Deus faz é perfeito. Por isso Paulo diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Jó quis uma audiência com Deus, e Deus concedeu-lhe uma audiência. Em Jó capítulo 38, vocês veem que Deus aparece para ele na forma de um redemoinho. E Deus disse, deixa eu ler aqui para vocês, em outras palavras, Jó, já que você quer falar, perguntar e eu te responder, vamos começar então um diálogo. E olha o que Deus disse no verso 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quer dizer, então, Deus disse, onde você estava quando eu fundava a terra, e as estrelas da alva cantavam, e os filhos de Deus, e aquela congregação ali em Chapecó, rejubilava. Então nós já estávamos em algum lugar, nós não lembramos, mas nós estávamos na mente de Deus. E quando Ele fundava, vamos dizer, as cataratas do Iguaçu, ali estávamos nós, como uma criança ao lado do pai, quando o pai está fazendo um feito e ele se alegra.
e nós nos alegrávamos, nós rejubilávamos na mente de Deus. Chegou somente o momento de Deus, de nós nos expressarmos aqui. Fomos chamados para um propósito na terra. E esse propósito, irmãos, está determinado. Por isso que quando nós falamos que o diabo, quando se levanta contra um crente, ele levanta para cair. Isso não é uma retórica, isso é verdade. Porque como o diabo pode ter chance contra alguém que já estava na mente de Deus e que veio ao mundo para cumprir um propósito e que todas as suas batalhas já estão determinadas antes mesmo que elas começassem, e o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Não há chance para o diabo. Por isso Martim disse: quando eu olho para mim, eu não vejo chance para me salvar, mas quando eu olho para Ele, eu não vejo chance de me perder, porque você olha para aquele que determinou todas as coisas. Amém? Então, você está feliz essa noite, porque foi chamado para um propósito. Qual é o propósito? O que é que Deus espera de nós? Somente salvar a nossa alma? Isso faz parte do propósito de Deus, mas somos salvos para um propósito. E na mensagem, a base fundamental para a fé, eu quero ler alguns parágrafos aqui, deixar o profeta falar para nós. Ele diz assim no parágrafo 16, olha só: e para que Deus colocou o homem aqui? Agora nós poderíamos gastar muito tempo com estas indagações, mas não vamos fazer isso. Vamos somente dar este pensamento básico para esta noite. Então vamos orar pelos enfermos. Agora, Deus, quando Ele fez o homem no princípio, Ele o fez superior a qualquer coisa na terra. Lhe deu jurisdição sobre tudo na terra, para controlar tudo. Ele controlava a vida animal, Ele controlava a vida das aves domésticas, os peixes no mar, Ele controlava os ventos, Ele controlava a vida das plantas, Ele controlava tudo. O homem foi feito um Deus secundário na terra. A Ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os elementos da terra. Adão era assim. A Adão foram dados esses grandes poderes, mas então falhou em si mesmo no poder que lhe foi dado. E Adão podia falar com o vento, e o vento pararia. Ele podia falar com as árvores, e elas lhe obedeceriam. Ele poderia falar com a vida selvagem, e ela lhe obedeceria. Ele poderia falar com as águas, seja o que fosse. Tudo obedecia a Adão. Agora, este foi o princípio do homem. Foi sobre isto que Deus lhe deu o poder, tudo na terra. Agora, ainda que com a queda ele tenha perdido aquele poder, e então ele se tornou inconsciente do fato. É o que acontece muitas vezes conosco. Estamos inconscientes do nosso chamado. E o diabo consegue então humilhar, judiar daquele crente, porque ele não se sente à altura de repreender o diabo, ele não se sente à altura de viver uma vida digna do Evangelho, como se deve viver. Por isso precisa um despertamento de Deus para acordar a pessoa e ela entender então para que ela foi chamada. Mas às vezes o diabo infiltra certos pensamentos mesquinhos entre a igreja, como que o crente foi chamado para ser um sofredor, o crente foi chamado para ser humilhado, ser crente é a si mesmo. Não, irmãos, nós fomos chamados para dominar, nós fomos chamados para estar por cabeça e não por cauda. Deus espera de nós isso. E quando você vê e se encontra nessa posição, irmãos, você então vai ter ousadia de repreender o diabo,
de repreender as tentações, de repreender todo tipo e sorte de pensamentos contrários. E Deus vai cumprir, através da sua vida, o seu propósito. Amém? Então veja, agora este foi o princípio do homem. Foi sobre isto que Deus lhe deu poder, tudo na terra. Agora, ainda que com a queda ele tenha perdido aquele poder, então ele se tornou inconsciente do fato, depois de perder seu relacionamento e amizade, companheirismo com o Pai, então ele perdeu aquilo. Então todos os seus grandes canais foram obstruídos, e ele não podia continuar. Agora, o que Adão era em Deus, Cristo tem redimido de volta para aquilo. O que Adão era em Deus antes da queda, Cristo redimiu nós para essa mesma posição outra vez. Amém? Agora, um redentor, para redimir qualquer coisa, tem que trazer de volta para a sua origem novamente. E Adão nunca teve que estar doente, nunca teve que morrer, ele nunca teve uma preocupação, ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve medo, ele simplesmente se aconchegava nos braços do Pai como uma criança. E seja o que for que ele pedisse, ele tinha aquilo. Tudo obedecia, porque ele era um filho de Deus, e o filho é herdeiro de todas as coisas. Agora, quando o homem caiu, ele perdeu isto. E o que ele perdeu na queda, Cristo veio como um redentor. Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Ele nos deu vida eterna. Ele nos trouxe de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus, para sermos seus filhos e filhas novamente, para restaurar tudo que Adão perdeu na queda. Agora, a importância disto é desde que ele restaurou o homem de volta ao seu lugar. Com a queda, o homem perdeu a consciência do motivo pelo qual o Pai o colocou aqui na terra para fazer. Em outras palavras, todo o encanamento, podemos dizer assim, em nosso cérebro e as tomadas, a fé, foram obstruídos com os negócios, com a vida no lar, com os afazeres domésticos. Tudo isso se tornou tão obstruído, ao ponto que Deus não pode operar através desses canais para o qual Ele fez o homem. Será que nós não precisamos esta noite pedir a Deus: Senhor, vem desobstruir os canais. Senhor, minha vida não está vivendo à altura do meu chamado. Não tenho tido autonomia contra o pecado, contra certas tendências. Mas às vezes a pessoa olha ao seu redor, analisa e não vê grandes pecados. E então acha que tudo está bem. Mas o profeta diz que os canais foram obstruídos com a vida no lar. Mas o que tem a vida no lar? Quando você coloca acima dos compromissos com Deus, obstrui os canais. Com os afazeres domésticos, obstrui. Quando o lazer é colocado em primeiro lugar, acaba obstruindo. A pessoa fica em casa, não tem o compromisso com o culto, não tem o compromisso com a ceia. Essas coisas vão obstruindo e a pessoa vai perdendo consciência do seu chamado. E se torna um crente somente, vamos dizer assim, que marca a sua presença de vez em quando, mas Deus quer pessoas ativas. Deus quer homens e mulheres ativos na fé, para que o Evangelho, o Atos do Espírito Santo, continue sendo escrito, continue sendo feito através de cada um de nós. Amém? Então veja, agora quando Deus fez o corpo humano, cada pequena parte tinha sua função. Os dentes, a língua, os olhos, o nariz,
Deus fez todas as coisas no corpo para estar em perfeita operação, para fazer o homem viver. E se Deus moldou o homem, o corpo humano, quanto mais Ele tem moldado e colocado em ordem o corpo de igreja, a igreja. Vocês estão acompanhando o nosso profeta aqui? Se Deus colocou, irmãos, olha a sabedoria do corpo humano que Deus fez. Por exemplo, por que a Covid tem matado muitos? Porque é uma doença desconhecida. Mas deixa a pessoa ser infectada uma vez, e se ela está com seu sistema imunológico forte, então o seu organismo vai estudar o vírus e vai criar um certo tipo de veneno, de antídoto, para destruir aquele vírus. Por isso a nossa fé tem que estar, irmãos, em alta sempre, a nossa imunidade espiritual. Como eu mantenho a minha imunidade natural? Alimentando-me adequadamente. Mas se eu não me alimento adequadamente, a minha imunidade está lá embaixo. E aí um vírus pode vir e me matar. Mas se o vírus encontra um corpo com uma boa imunidade, ele vai identificar, vai haver um momento de, vamos dizer, de luta ali contra aquela doença, a pessoa se sente mal, mas logo ela dá a volta por cima. E ela, acontece o que com ela? O vírus é morto, mas o teu organismo vai armazenar no banco de dados como combater esse inimigo. E se daqui a 50 anos você for infectado, ele corre nos seus arquivos e ele encontra exatamente a arma certa para destruí-lo. Então Deus fez, irmãos, o corpo de uma maneira tão inteligente. E se para o corpo humano foi assim, o profeta diz, e o corpo igreja então? Cada coisa, cada um tem o seu lugar, o seu chamado. Fomos colocados em um lugar para um propósito. E não podemos estar ali, irmãos, inertes. Precisamos realmente estarmos ativos para o bem de todo o corpo. Amém? Então veja, se Deus projetou o corpo humano, Ele certamente projetou o corpo do seu Filho, a igreja. E Ele nos projetou para estarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. E termos estas obras sobrenaturais de Deus, tomadas através dos dons do Espírito, com as profecias e sabedoria e conhecimento e dons de cura, e todos esses outros diferentes dons são tomadas, pelas quais Deus deixa a sua revelação fluir para o seu povo. E não tanto como um indivíduo, mas como uma unidade. Nós estamos todos juntos num grande corpo de crentes. E como nós entramos nesse corpo, o corpo místico do Senhor Jesus, por um Espírito somos batizados neste corpo. Quando Josué, o tipo do Espírito Santo, colocou Israel na terra, o profeta diz que cada tribo foi colocada no local adequado, aonde eles tinham a inclinação para aquele tipo de cultivo. Quando a mãe hebreia, sobre dores de parto, pronunciou o nome do filho, por inspiração ela deu o nome certo, que se adequava ao tipo de profissão que eles teriam no futuro. E Josué, liderado pelo Espírito Santo, colocou cada um no seu lugar. Aquele que tinha o chamado para cultivar o trigo, ele olhou e disse, não há terra melhor para trigo nesta nação, a não ser essa que Josué nos deu. Quem foi cuidar dos animais, do gado, ele disse, não há terra melhor para nós cuidar do gado, a não ser essa. E o que acontecia daí? Quem cuidava os animais, ele levava a carne, trocava com o trigo, e aquele que plantava o trigo ficava com a carne, e assim todos eles tinham fartura, porque cada um no seu lugar produzia aquilo que era necessário para manter toda a nação.
E esse é o propósito de Deus. E nós não podemos nos furtar disso. Achar somente que fomos salvos e agora vou me assentar aqui e gozar da minha salvação. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para que esse corpo possa andar, para que esse corpo no todo chegue à perfeição para o rapto. E a Bíblia diz que os santos do passado dependem de nós. Porque sem nós não haverá ressurreição. Nós precisamos chegar à perfeição, para que a voz de arcanjo então aconteça, e os mortos levante da sepultura, e tenham seus corpos transformados, ou recebam o corpo glorificado. Todos estão incluídos nesse plano, e enquanto um desse corpo não encontrar o seu chamado, nós continuamos dando voltas. Por isso, irmãos, eu creio que esse deve ser o sentimento. Depois que encontramos a Cristo, depois que fomos salvos, o que eu devo fazer agora? Senhor, me coloca aonde eu posso ser útil. Aonde eu possa ser útil. Se a minha utilidade é estar na igreja, animando, dizendo pega frites, se meu chamado é estar dando amém, se o meu chamado é convidar as pessoas para vir, se o meu chamado é orar pela obra, eu quero estar aonde Deus me chamou. Amém? E o Espírito Santo vai colocar cada um, através do batismo do Espírito Santo, no seu lugar. Aleluias. Agora veja, agora, Satanás, observe isso aqui, irmãos. Eu não quero que vocês percam. Vamos deixar o profeta nos pregar. Veja o que o profeta diz aqui, ó. Agora, Satanás, pelas leis do pecado e da morte, faz tudo o que o pecado e a morte conseguiram produzir para enviar um câncer. O homem reconhece isto e recebe. Por que a pessoa recebe o câncer? Porque ele reconhece, ele aceita. Ele tem a dúvida, ele tem o medo, ele prepara o ambiente para que o câncer venha. Veja só, Satanás envia dores de cabeça, nós reconhecemos e recebemos. E se Satanás, através de seu poder, pode fazer suas leis trabalharem no homem, quanto mais deveria Deus, com seu poder, fazer suas leis trabalhar no homem. Amém? Se Satanás pode fazer suas leis funcionarem, e nós reconhecemos isto, quanto mais deveria Deus fazer suas leis serem reconhecidas entre o seu povo, como cura divina, revelação, poder, dons, manifestações do Espírito. Quanto mais, o que devemos fazer então? Senhor, eu quero reconhecer o meu chamado, eu quero reconhecer o porquê o Senhor me chamou, eu quero cumprir meu propósito como mãe, para conduzir meus filhos, ensinar o caminho do Senhor, como pai, como um provedor, eu quero estar ali dando exemplo, e assim cada um, com este desejo, ele reconhece o chamado de Deus e traz à existência os frutos. Que Jesus disse aqui, se vós estiverdes em mim e eu em vós. Porque vocês, estando em mim, é para gerar frutos, disse Jesus. Veja só, a lei do pecado e da morte trabalha nas pessoas, mas a lei da liberdade de Cristo tem vindo a nós para nos libertar dessas coisas. Então eu creio nisto com todo o meu coração. Eu creio que nós estamos nos aproximando da era quando as pessoas reconhecerão essas coisas. Que nós temos tido tantas vãs filosofias e assim por diante, e ensinando o que não deveria, até que isso tem colocado a mente humana numa revolução de pensamento sobre isso e aquilo, e levado para longe da palavra de Deus. Como eu tenho falado, a fé não vem por jejuar, a fé não vem por orar, por ler um livro. Tudo isso é bom,
jejuar, orar e ler um livro, mas a fé vem por algo que é colocado no coração humano. Ele diz que tão certo como vieste à igreja nesta noite, você voltará para casa. Às vezes você diz, eu não tenho fé, e você age por fé todo dia. Quando você diz, eu vou ao banco e logo volto, você está falando por fé. Quando você diz, hoje eu vou à igreja e depois eu volto após o culto, você está falando por fé. E você, ao falar isso, você faz com que o teu corpo obedeça a tua fé. Então devemos levar isso para um nível mais alto. E crer também para a nossa vida espiritual, para o novo nascimento, para o batismo do Espírito Santo, para o chamado que Deus nos deu, para que produzamos frutos de Cristo. Você disse à sua esposa que estaria em casa depois que o culto terminasse. Você fez isso inconscientemente. Você simplesmente sai, entra no carro e vai para casa. Agora, você não poderia fazer isto a menos que pudesse ter fé que faria. Você nunca levantaria do seu assento se você não tivesse fé que você levantaria. Mas você tem feito isto tanto e você se acostumou tanto com essas leis que isso se torna uma coisa natural. Agora, se nós pudéssemos nos entregar completamente a Deus, deixa isso penetrar, completamente a Deus e a sua vontade, e nos livrássemos de nossos próprios pensamentos, e simplesmente deixássemos a mente de Cristo estar em nós, aquelas mesmas operações do Espírito trabalhariam através de nós, exatamente como as coisas naturais acontecem, exatamente a mesma coisa. Você viu, irmãos? É um mistério ter fé? Não é um mistério. É a questão de um exercício, começa você a executar. E o profeta diz, você diz, eu vou me levantar, eu vou me assentar, eu vou sair, eu vou voltar. E você fala tantas vezes que isso se torna comum. Mas ele disse, isso é fé. E ele diz, como seria bom se nós chegássemos ao nível de deixar a mente de Cristo trabalhar em nós ao ponto de se tornar também natural. Viver, produzir os frutos, como a laranjeira produz naturalmente aquele fruto. Basta estar enraizada e bem adubada que ela vai produzir. Olha só, então, porque nós fomos primeiramente criados para aquele propósito, para controlar, para governar e louvar a Deus e viver para Deus. Agora Jesus disse, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós. Agora, o Pai e sua palavra são inseparáveis, porque a palavra é seu Filho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus e sua palavra são inseparáveis. Você não pode ter Deus sem ter sua palavra. E quando você tem a palavra dele, você o tem. Se você quiser voltar um pouco mais na história, você poderia ver a palavra. No princípio era a palavra. Mas o que é a palavra? Uma palavra é um pensamento manifestado, um pensamento expressado. Deus, no princípio, teve um pensamento e falou. E aquele pensamento se tornou uma palavra e a palavra se materializou. Então, tudo que Deus falou em sua palavra, recebida no canal correto, materializará aquela palavra para qualquer coisa que a promessa estiver por detrás. Deus fará aquilo, Ele estará obrigado a isto. Então, se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, então você tem Deus. A palavra está em você, e você crê na palavra da mesma maneira que você crê em Deus, porque a palavra é Deus, e eles são inseparáveis. Então, se você tem a palavra de Deus em você, você tem a vida de Deus em você.
você tem Deus em você. E seja o que for que a palavra de Deus falar a seu respeito, terá que acontecer exatamente como foi falado por Deus. Jesus disse: o que quer que pedirdes a meu Pai em meu nome, eu farei. Você já se deu conta do que isso significa? Você percebe que se você for diante de Deus em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando? Não sou eu mais orando, se eu venho em nome dele, e ele reconhece o seu nome, e Jesus disse: o que quer que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Então, quando eu vou ao Pai em nome de Jesus, não sou eu orando mais, é Jesus. É seu Espírito orando através de mim. Então eu tenho que receber o que eu estou pedindo, porque ele disse, e é a própria palavra de Deus. A palavra não pode fazer mais do que produzir exatamente o que ela disse. Então nós cremos que esta é a confiança que temos em Deus, que nós recebemos o que pedimos, porque Ele é Deus e não pode voltar atrás com sua palavra. Ele tem que ficar com a sua palavra. Então, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Isto não é simples? Fé criada. Nós fomos feitos para este propósito. Então, através da queda, ora, nós fomos distanciados daquela condição. E através da redenção, fomos trazidos de volta a isto novamente. E é a única coisa que impede a raça humana hoje de ser superior e ter controle como eles tiveram no princípio, é porque os fios da tomada de Deus, colocados no ser humano, foram obstruídos. A única coisa que impede de nós ser superior a tudo, é porque os fios da tomada, um fio mal conectado na tomada, irmãos, vai fazer queimar o motor, não vai funcionar a coisa. Mais um pouquinho aqui, irmãos. Se a fiação do corpo está corretamente colocada, e o Pai do céu, no céu, liga o grande interruptor, alguma coisa vai surgir. Isto é correto. Isto é, se o edifício está com os fios ligados adequadamente, e se foi corretamente ensinado, e cada fibra do corpo estiver rendida a Cristo e a sua palavra somente. Agora, se o corpo de Satanás pode operar por incredulidade, dúvidas e temores, produzirá o que a Escritura diz que isso fará. Isso produzirá doenças, produzirá desastre, produzirá todas essas coisas. Então, pessoas, através de incredulidade, produz isto. Não deveria pessoas, através da fé, com o poder de Deus, amarrar estas coisas e trazê-las à correção? O que Cristo redimiu para nós. Você alguma vez já pensou sobre o que Ele redimiu para nós? Porque Ele não fez simplesmente a expiação para você e disse: não há necessidade de dar-lhes grandes poderes. Não há necessidade de fazer deste homem um filho de Deus. Não há necessidade disto. Eu vou somente pedir-lhe para crer e vou escrever seu nome no livro do céu e ficará estabelecido assim. Foi assim que ele fez? Vou só fazer com que ele creia para a salvação, vou colocar o nome dele no livro da vida e acabou. Não, o profeta disse: mas ele nos deu essas bênçãos redentoras, para que operássemos a obra de Deus pela energia do Espírito Santo. Em São João 15 ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Você sabe que a videira não pode carregar fruto, ainda que os frutos estejam na videira, mas o fruto não pode ser tirado da videira. Tem que haver galhos para carregar o fruto, e vocês são os galhos. Agora a videira, com o poder, com toda a energia, não pode produzir nada, a menos que o galho esteja desejando receber a energia. Agora, Deus está dependendo de você, como membro de seu corpo, para carregar os frutos do seu espírito. E agora, se Ele está dependendo de você,
Vamos abrir nossos canais e vamos deixar o Espírito Santo vir nesta noite e nos energizar, e nos libertar de todos os medos e dúvidas. O reavivamento tem chegado, disse o profeta. O que precisamos, irmãos, é deixar que a tomada esteja bem conectada, que a nossa vida esteja bem conectada com Deus. A questão de mover o motor, a questão de produzir os frutos, é questão de Deus. Mas Deus só pode energizar, o profeta disse, aqueles que desejam. O fruto está na videira, mas a videira não pode produzir sem que o galho deseje, sem que o galho esteja devidamente ligado à videira. Então os frutos podem ser manifestados. Irmãos, concluindo, nós fomos chamados para um propósito. Esse mundo perverso, podre, imundo, nós não fomos chamados para ficar criticando o mundo. Nós fomos chamados para viver uma vida que condene o mundo, através dos nossos atos, do nosso testemunho. Você não foi chamado para lamentar uma situação, você foi chamado para viver uma situação diferente, para mostrar no trabalho que Cristo vive ainda através de homens e mulheres, para mostrar no colégio que Cristo ainda vive através de jovens que mantêm sua pureza. Aleluias! Nós fomos chamados para esse propósito, para mostrar para essas mulheres do mundo que acham que é uma loucura alguém não cortar os seus cabelos na era em que vivemos. Nós fomos chamados para mostrar que ainda isso não é loucura para o povo de Deus, mas isso é algo natural, é um fruto que sai com prazer da alma. Agora, se você vê que o desejo em você suspira por aquela moda, por aquela situação, é porque a tomada não está bem conectada, está dando mau contato. Você já viu você tentando ouvir um programa no rádio e você precisa daquela informação e de repente entra uma outra fala, cruza o assunto? Que coisa ruim, é porque não está bem sintonizado. Nós precisamos nos sintonizar bem com Deus, para que não haja interferência do diabo, para que não haja interferência do pecado na nossa vida, mas somente, irmãos, a energia do Espírito Santo. Por isso disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Deus quer que nós compreendamos, irmãos, que dependemos dEle. Mas quando eu provo que dependo, quando eu chego e digo, Senhor, eu não posso, mas Tu podes, me ajuda. Mas quando eu estou tentando fazer do meu jeito, meu orgulho fala mais alto, eu ainda não estou dizendo, eu dependo de Ti, Senhor. Mas que nesta noite, irmãos, Deus possa te ajudar, ajudar cada um de nós. Quantas pessoas, irmãos, vive uma canção angolista do tô fraco, não consigo, é difícil. Não, essa não é a cantiga de pessoas que têm encontrado, irmãos, uma experiência com Deus. Essa não é a cantiga de quem está bem conectado, o canal está desobstruído, nada está tomando lugar de Deus. Você viu como é simples? O profeta diz, é tão simples. Fé é algo simples. É você se conectar com Deus e deixar a mente dele trabalhar. Quando a minha mente humana trabalha, eu exerço fé o dia todo e não percebo. Eu exerci fé, repito, para vir à igreja. Eu exerci fé dizendo que eu estarei em casa daqui a pouco. E isso vai se concretizar. Mas e se a mente de Deus entrar em mim, irmãos? Ela vai produzir isso, e os frutos vão acontecer, e o amor de Deus vai fluir através de você, o perdão vai fluir através de você, o autocontrole vai fluir através de você. Vamos nos colocar de pé, irmãos, nesse momento. Feche os seus olhos perante Deus.
Eu nunca creio que a palavra não tenha um objetivo, ela tem. E ela alcançou o seu objetivo essa noite. Pode você falar com Deus, dizer: Senhor, eu preciso, Senhor. Eu tenho sido esmurrado pelo diabo algumas vezes. E ele tem feito eu fazer coisas que não devo fazer como cristão. Olha, o profeta disse que o diabo consegue operar as leis da incredulidade para produzir o medo, para produzir a doença. Vai você deixar o diabo usar essas leis pervertidas, ao invés de deixar Deus usar a lei da palavra, a lei da promessa, para produzir o fruto de um cristão cheio do Espírito Santo? Não, de forma alguma. Peça a Ele, irmão. Diga: Senhor, me conecta melhor contigo essa noite. Me conecta ao teu Espírito. Me conecta, Senhor, para que eu acorde com desejo de orar, para que eu tenha prazer de estar diante das mensagens. Pode você falar com Deus agora. Peça a Ele se mover, peça a Ele esse toque do Espírito. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. É tudo que nós precisamos. É estarmos conectados contigo. Aleluias.